Meu filho não come nada, meu filho não quer comer. A gente ouve muito isso por aí, as mamães desesperadas porque não conseguem alimentar seus filhinhos. Então a minha cunhada, lá de São Paulo, pediu para que eu fizesse um vídeo, para que eu desse umas dicas, para que eu explicasse com mais detalhes a respeito desse assunto, né? O que a programação neurolinguística, o que a psicolinguística pode fazer para colaborar com as mamães, para fazer com que os filhinhos comam, né? Para alimentar os filhos de uma maneira mais tranquila, mais fácil, de uma forma que não dê tanto trabalho. E olha, que é um trabalho, hein? Eu tenho acompanhado aí algumas mamães e elas ficam desesperadas, algumas acabam se alterando, perdendo a paciência, outras desistem. É muito comum a gente ver a mamãe falando: ah, se quer comer não come, eu não aguento mais, né? Tenta outras artimanhas, tenta tapear, tenta mostrar filminho, tenta fazer aviãozinho e nada, nada, nada do filho comer. Então eu quero nesse vídeo passar algumas dicas para essas mamães, para você que tem problema com a alimentação do seu filho e também para profissionais que cuidam de crianças e talvez tenham também dificuldade nesse ponto, né, no ponto da alimentação. Então algumas dicas importantes eu quero ver se eu consigo passar para vocês, mamães, e depois eu quero que vocês por favor, me dê um feedback me dizendo como é que foi, tá? Ok? Eu vou passar as dicas, mas eu quero que você mantenha-se em contato comigo, manda para mim mensagem, fala, olha, eu fiz, deu certo, deu errado, dando certo, dando errado. Eu quero que você mande para mim uma mensagem informando como é que foi a experiência, porque tudo é uma experiência, tá? Não adianta você ficar só me ouvindo, não adianta você simplesmente ouvir o que eu tenho para te dizer e não fazer, é importante fazer, com tranquilidade, com calma, você vai respirar fundo, você vai tentar fazer o que eu vou falar. Então vamos lá. Primeiro, às vezes a gente pensa que é muito importante que a criança coma muito. Não é tão relevante assim. É importante você nutrir seu bebê, seu filhinho, da maneira mais saudável possível. E com certeza você deve ter um pediatra, algum médico tomando conta disso, ou até mesmo um nutricionista para orientar você quais são os alimentos mais nutritivos e também a quantidade da alimentação. Às vezes a mãe acha que a criança tem que comer muito e não é por aí. Então é legal você conversar com o seu médico, com o nutricionista, para entender melhor a respeito desse assunto de quantidade. Outra coisa que as mamães às vezes não se atentam é na frequência, né? A criança não tem a frequência da mesma forma que nós temos, nós adultos. Nós sabemos que a hora do almoço é para comer, mesmo que a gente esteja sem fome, a gente se esforça um pouquinho, come um pouco, abre o apetite e passa a comer mais, né? E acabamos nos alimentando, tanto no horário do almoço, quanto no horário do jantar, quanto no café da manhã. A criança não tem esse timing. A criança não entende que ela tem que comer mesmo sem ter fome. Então, às vezes, é importante que você observe isso e procure dar ao seu filho o alimento na hora que ele quer comer. E aos poucos você vai habituando seu filho para comer no seu horário. Vai oferecendo no momento que você estiver comendo com a sua família, na hora do café da manhã, no almoço, no jantar, mas às vezes não vale a pena insistir naquele horário. Talvez depois de 15, 20 minutos, se você oferecer novamente, ele vai comer, porque ele entrou dentro do horário dele. Então essas dicas que eu acabei de dar, elas são dicas tradicionais, são dicas que normalmente a gente ouve dos médicos, dos nutricionistas, e eu acredito que seja muito legal que você tenha também esse amparo. Agora, quais seriam as dicas dentro da minha metodologia, da metodologia Caesar, da metodologia 4Rs? Eu vou passar para você algumas informações que serão muito importantes, muito relevantes e que eu tenho certeza que pode fazer uma grande diferença no momento da alimentação do seu filho. Dica número 1. Procure deixar de falar as palavras
que levam o seu filho a esse estado negativo. Ou seja, pare imediatamente de falar que seu filho não come bem. Pare imediatamente de falar que ele não é bom para comer. Pare de falar imediatamente que ele não come certos alimentos. Pare de falar que ele tem dificuldade para comer, que ele é difícil para comer, que ele não come nada. Pare de falar. Mesmo que isso não seja uma mentira, né? Mesmo que isso seja verdade, pare de falar isso. Por quê? Porque o cérebro da criança está aprendendo, está no momento de aprendizado. Tudo que ele ouvir, ele vai acreditar e vai passar a ser verdade para ele. E uma vez sendo verdade, ele vai deixar de se alimentar, ele vai deixar de comer, ele vai deixar... Por quê? Porque ele está acreditando exatamente nas palavras que você está proferindo o tempo todo. Então pare de dizer essas frases. E, se possível, mude as frases. Comece a falar, não é? Comece a falar que o seu filho come muito bem, que ele come todos os tipos de alimento, que ele é muito bom para se alimentar. Experimente falar isso calmamente. Mesmo que você estiver com outras pessoas ao seu redor, procure sempre falar e comentar positivamente. E se a pessoa achar um absurdo o que você está falando, porque imagina, essa pessoa conhece seu filho, conhece você, sabe que ele não se alimenta bem, mesmo que ela se impressione com isso, você confirme, principalmente se a criança estiver por perto. Confirme para essa pessoa, não, ele come muito bem, ele sempre comeu muito bem, ele está passando pela fase natural do seu desenvolvimento. Então a primeira dica, mude a forma de expressar, mude a forma de falar, não fale nem com as outras pessoas, principalmente se o seu filho estiver ouvindo. Mesmo que você pense que ele não compreende, porque ele não consegue nem falar ainda, ele é bebezinho, ele não entende o que você está falando, existe uma forma de linguagem, que é aí onde nós estudamos a psicolinguística, que leva a uma compreensão que nós não compreendemos, tá? A criança compreende. Mesmo você pensando que ela não compreende, ela compreende, ok? Lembre-se de que até os animais compreendem quando nós falamos. Imagine uma criança, a criança compreende, ela sente, interioriza e para ela isso passa a ser verdade. Então cuidado com o que você fala. A linguística, tá, é fundamental neste processo. Então abandone as frases negativas que levam seu filho a não comer, que expressam que o seu filho não come bem, que expressam que ele não é bom de prato ou qualquer tipo de outra palavra que seja negativa, contrária ao que você quer. Fale sempre o que você quer que ocorra. Então, acostume-se a dizer para as pessoas, acostume-se a dizer que bom, eu tenho um filho que come muito bem, eu tenho um filho que se alimenta muito bem, eu tenho um filho que come qualquer tipo de alimento. Ele pode ser que, estando numa determinada idade, vai até ficar assustado com essas suas palavras. Mas isso é legal, isso vai movimentar o cérebro dele para uma nova possibilidade, para um campo de possibilidade. Isso vai ser influenciador, tá? Sugestões positivas, sempre sugestões positivas. Então faça isso, experimente fazer isso e depois você vai observar o resultado. Outra coisa que ocorre também, que aí já vem uma segunda dica, são os traumas que são originários de estresse. Às vezes a gente perde a paciência, então você pode ter perdido a paciência num determinado momento. E neste momento de perda de paciência, pode ocorrer várias coisas, gritos, pode ocorrer forçar a criança a comer, não é? Pode ocorrer da criança estar em trauma, estar num processo de choro, por exemplo, e ser alimentada naquele momento. Se algum tipo de trauma como esse ocorreu, algum tipo de estresse desse ocorreu, a criança ela vai associar o alimento à dor, associar o alimento ao sofrimento. E é claro que o cérebro da criança vai generalizar. No momento de comer é um momento de sofrimento. Essa generalização vai levar a criança a ancorar este processo. E aí toda vez que ela ver comida, ela vai sentir-se mal e não vai querer comer, vai querer rejeitar. Então o que fazer neste momento? Se a criança passou por isso e possui este trauma,
você terá que fazer o que nós chamamos de desmoronamento de âncoras, ou desmoronamento de percepções visuais, percepções auditivas, percepções sinestésicas. E eu posso ajudar você num outro processo, talvez eu faça um outro vídeo para que você aprenda a desenvolver esse tipo de técnica para ajudar seu filho. Então, entre no estado de observação, procure observar se isso aconteceu. Se isso aconteceu, procure ter calma e paciência, tá? Dando prazer para o seu filho no momento da alimentação, para tentar ressignificar e mostrar para ele que o momento de alimentar-se, o momento da comida, é um momento prazeroso. Mesmo que você tenha pouco tempo, procure utilizar esse espaço de tempo que você tem para dar prazer para a criança no momento da alimentação. É muito importante, é fundamental que ele sinta prazer, que ele sinta alegria em se alimentar. Uma dica, talvez, que aí já vem para a próxima dica, né, é você enfeitar o alimento, transformar o alimento. Transforme-se também, porque você se transformando, às vezes até uma roupa diferente, até um visual diferente, porque a criança estabelece um padrão visual seu, da onde ela está, então procure mudar a criança de lugar, mude a sua roupa, mude o seu penteado, verdade, mude tudo isso. Pode parecer não fazer sentido nesse momento que você está me ouvindo, mas se você fizer, você vai perceber que faz diferença. E para a criança faz muita diferença. A criança mapeou aquele espaço, mapeou onde ela está sentada, mapeou o pratinho, mapeou você, mapeou os sons que tem no ambiente. Tudo isso é mapeado no cérebro da criança. E quando este mapa se encontra, quando todas essas formas, visual, auditiva, sinestésica, se encontram, que é a cena, aquela mesma cena, sempre no mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo espaço, e com o prato igual, com a comida igual, para a criança é um código que vai dizer para ela, foge daí porque vai vir um trauma, vai vir bronca, vai vir confusão, vai vir choro, vai ser terrível. Então mude tudo. Então, olha, essa dica é muito importante, porque a maioria das mães não se atentam a isso e não aprendem isso em lugar nenhum, escola nenhuma ensina isso. Nenhuma escola ensina essa generalização. Existe um fator que generaliza e ancora, tá? E a criança, então aí eu quero mostrar para você que existe mais um ponto que é fundamental, que são os pontos visuais. A maioria das crianças são visuais e começam a desenvolver o seu campo visual já logo de cara. E a comida principalmente, tá? Então existem as coisas que a criança gosta. Normalmente você pensa que ela está gostando do sabor da comida. Você é adulto, você já passou por todo o processo. Então para você o que importa é o sabor. Para a criança não. Para a criança importa a cor ou as cores. Se ela deixou de gostar de um alimento que é verde, ela vai generalizar e vai deixar de gostar de todos os alimentos que são verdes. Tá? Se ela passou por um trauma onde o alimento era vermelho, ela vai deixar de gostar de todos os alimentos que eram vermelhos, ela vai generalizar isso no cérebro dela. E assim por diante, alimentos marrons, e as tonalidades fazem diferença também. Às vezes a criança deixa de gostar do alimento porque ele é verde claro e o verde escuro ela gosta. Tá? Então, entenda que na mente do ser humano, e principalmente de uma criança, essas composições fazem uma diferença enorme, tá? Até nas tonalidades de cor. Sem falar do brilho, às vezes a iluminação, tudo isso faz diferença. Tá? Você colocando a criança num outro espaço onde o brilho e a luz é diferente, o alimento torna-se diferente para a criança. Então experimente mudar, experimente utilizar espaços diferentes, luzes diferentes, composições de cores do alimento diferente, que pode fazer diferença. Tá? Um alface é um alface, mas se você colocar duas bananinhas fazendo formato de olho, ou cenourinhas para fazer o olho, e alguma coisa para fazer a boquinha, já deixou de ser um alface e passou a ser uma carinha. E para a criança vai fazer diferença isso. Então essas composições, inclusive na culinária japonesa, é muito forte, né? O japonês come com os olhos antes de comer com a boca, faz diferença, faz uma grande diferença. Para finalizar,
eu quero dizer para você o seguinte: o cérebro da criança aprende a gostar e aprende a não gostar. Você pode, através de muita paciência e um estudo rápido e fácil, entender este processo e perceber que você pode ensinar seu filho a gostar daquilo que ele não gosta e pode ensinar seu filho a deixar de gostar daquilo que não é bom para ele, tá? E se você não fizer isso rapidamente, estou falando para fazer rapidamente, tá? Porque o tempo passa rápido. Daqui a pouco ele passou dos 7 anos e já entrou num vício alimentar. Aí ele vai ser aquele adulto que não come nada, aquele adulto que só come batatinha, ou aquele adulto que só come macarrão, ou aquele adulto que não dá para viajar com ele porque não tem comida que ele goste, e que a mamãe tem que estar sempre junto para fazer a comida para ele, ou a esposa tem que estar cuidando dele. Então, olha, o processo começa aí, na infância. Então, cuida dessa sua criança da melhor maneira que você puder. E eu estou aqui para te ajudar. O que eu puder fazer para colaborar nesse processo, pode contar comigo, tá? Dentro do nosso método, que é o método Caesar, que é o 4 R's, a gente estuda profundamente essas questões. E se você quiser saber mais a respeito disso, entre em contato com a gente, tá? Procure saber a respeito do nosso método, que eu terei um grande prazer em ter você conosco participando dos nossos estudos. Um grande abraço e boa sorte na alimentação do seu filho.